Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês aqui? Moisés Miranda e Rosana Miranda. Juntos, nós apresentamos o programa Em Família. E é por você que estamos aqui para trazer a palavra de vida que edifica, que exorta, que renova, que transforma a nossa vida em Cristo Jesus. E nós, com certeza, de coração, preparamos para você o melhor. Já estávamos com saudade de vocês, né? 2 dias sem fazer live, mas hoje estamos de volta a todo vapor. Estamos procurando melhorar cada dia mais para te oferecer o melhor. Para isso, se inscreva no nosso canal, curta, comenta e compartilha. Canal Moisés Miranda. Isso no YouTube e no Facebook. E brevemente, Rosana, estaremos fazendo live ao vivo no TikTok. Será uma honra, né, meu amor? Sim. E a participação de vocês conosco, não é? Que Deus abençoe sua vida. E nós vamos começar orando, apresentando ao Senhor esse programa e a tua vida, porque começar com Ele é muito melhor. A Bíblia diz que sem mim nada podereis fazer. Então, nada podemos fazer sem a vontade de Deus na nossa vida, sem a presença dEle. E essa presença pode chegar à tua casa agora. Abre o teu coração e deixa Ele entrar e fazer morada. Vamos orar, Rosa. Vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, Senhor Jesus, quando neste momento, Pai, nos encontramos mais uma vez na Tua presença para Te agradecer por esta oportunidade, Te dar graça por tudo que Tens feito por nós, Senhor, e pedir que o Senhor venha tomar o primeiro lugar nesta reunião, Pai, neste momento em que vamos estar meditando sobre a Tua palavra, Senhor amado, compartilhando com os nossos irmãos, Senhor, os nossos ouvintes, Pai, mais um pouco da Tua palavra, Senhor amado. Toma o primeiro lugar, Senhor amado, nesta hora. E ministra aos nossos corações, Senhor amado. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A gente também queremos mandar um abraço aos nossos amigos que têm nos assistido, que têm ouvido essa palavra e visto Deus realizar neles a sua vontade. Temos amigos em várias partes do nosso país, do nosso Brasil e outros fora do Brasil. Um abraço a todos vocês. E sempre será uma honra ter a amizade de vocês e abençoar a cada um com a palavra de Deus coração. Queremos também mandar um grande abraço ao pastor Pedro, uma pessoa que... Pedro Ferreira, né? Pedro Ferreira, pastor presidente da New Church Global. Uma pessoa também que nos incentivou tem nos ajudado também, nos incentivado a fazer esse programa com muita excelência. E a todos os amigos pastores, pastoras, obreiras, diáconos, presbíteros, bispos, que Deus abençoe a vida de vocês e toda a igreja, independente da placa, Deus, Ele está nesse lugar para atender, para te responder e para dizer, você nele é mais crescedor. Amém? Fazemos parte do mesmo reino, né? Portanto, todo aquele que se dispuser a fazer a obra do Senhor, sabemos que todos nós estamos caminhando para um dia estarmos com o Senhor Jesus. Então, é válido, meu irmão. Glória a Deus. E hoje nós temos um tema muito maravilhoso. Nós estamos trazendo para você 4 respostas diante do impossível. Presta bem atenção. Diante do impossível. E como base, Rosa, do nosso texto hoje, nós temos João capítulo 6, do versículo 1 ao 14, eu quero te pedir que você leia essa mensagem conosco, né? E você acompanhe, João, capítulo 6, verso de número 1 ao 14, tá bom? Do 1 ao 14. Versículo, né? Isso. Tá. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. É isso mesmo? Isso. E seguia-o grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco.
E um dos seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada, que sobejaram os que haviam comido. O versículo 14 diz: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós aqui podemos observar, Jesus tomou o pão, né? Ou seja, o alimento, e havendo dado graça, distribuiu-os e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Esse versículo é o versículo 11. O nosso propósito hoje aqui é levar você, igreja, a compreender que diante das impossibilidades da vida, as respostas humanas pode ler, são insuficientes. Mas Cristo continua sendo a única resposta capaz de suprir todas as nossas necessidades. Glória a Deus. Nós não sabemos como você se encontra e diante daquilo que você está vendo, mas sabe de uma coisa: Cristo, Ele está além das nossas impossibilidades. Ele pode fazer coisas muito, 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 muito além daquilo que tu podes ouvir, pensar, né? E agir. Ele age por ti no impossível. Eu e você, nós agimos no natural. Nós somos limitados. Nós somos limitados. Porém, nosso Deus, Ele é ilimitado. Ele é Deus. Aquele que nós podemos confiar, entregar a nossa confiança de todo o coração e descansar nele. As minhas possibilidades, elas podem ter o limite, pode chegar até o meu cansaço, ao ponto de me fazer parar. Mas Deus, Ele vai além das minhas possibilidades, dizendo que a gente vai conseguir, que nós vamos vencer e vamos para frente, vamos para a batalha, porque a vitória ela é certa. Esse texto, Rosa, aqui fala sobre multiplicação, né? A multiplicação dos peixes, dos pães e dos peixes. Jesus estava diante de uma multidão, o qual os seus discípulos já viam, a hora já estava um pouquinho avançada, e porém, a multidão que seguia Jesus, devido aos milagres que ele fazia, eles não queriam mais largar Jesus. E eles queriam seguir, servir a ele. Porém, chegou um momento que aquela multidão sentia fome. Só que, diante de tanta gente, um dos seus discípulos falaram: dispensa a multidão. Eles estão com fome, né? Estão com fome. Imagina que naquela época não tinha tantas comércios, comércios, né? E geralmente Jesus, ele pregava mais afastado. Ele levava o povo para um lugar mais afastado da cidade, do povoado, até porque Jesus andava pregando a sua palavra, né? E aquelas pessoas, elas seguiam Jesus pelos milagres, talvez porque quisessem ser curadas, quisessem alcançar alguma graça. E eu acredito que se hoje falar do amor de Deus é tão agradável, que nós passamos bastante tempo conversando sobre Deus e a gente nem vê a hora passar. Imagina ouvir Jesus falar. Devia ser maravilhoso, né? Ficar ouvindo os milagres, vendo os testemunhos, ouvindo a palavra dele, os ensinamentos de Jesus. Devia ser algo maravilhoso. Eu acredito que aquele povo, naquele momento, se sentou ali e ficou ali, né? Abismados ouvindo Jesus falar. E quando eles se deram conta, já era tarde. Olha, ao final do dia, surgiu um grande desafio. Milhares de pessoas estavam com fome e não havia alimento suficiente para todos. Não havia. Ou seja, alguns
se alimentar, porém outros ia faltar, né? Aí olha aqui, Jesus, porém, já sabia o que faria. João capítulo 6, verso 6. Lê aqui, Rosa. Ainda assim, antes de realizar o milagre, ele permitiu que diferentes respostas fossem apresentadas diante daquela necessidade. Cada uma dessas respostas revela uma maneira como o ser humano costuma enfrentar os problemas da vida. Sim. Contudo, apenas uma resposta foi capaz de transformar a impossibilidade em abundância. As respostas humanas sempre encontram limites, mas a resposta de Jesus sempre revela o poder de Deus. Oh, glória. A resposta dele. Aí na pregação de hoje nós vamos aprender com as 4 respostas contidas nesse relato. A solução dos discípulos era o que, Rosa? O primeiro tópico diz que a solução dos discípulos era dispensar a multidão. Eu acredito que até a minha, se eu estivesse lá nessa época, ou não, né? Ou não, porque a fé, ela vem pelo ouvir. E cada um reage de uma forma. E eu, particularmente, eu tenho muita fé. Mas eu acho que naquela época ali, naquela situação, vendo a situação, eu acho que eu falaria como os discípulos. Sim. Olha, o 1.1 diz assim, os discípulos acreditavam que o melhor seria afastar, né, o problema. Eles viram a falta de pão naquele momento para alimentar como um problema, né? Para eles, despedir a multidão parecia a solução mais prática. Imagina, ver um monte de gente com fome. E se aquele povo começasse a pedir comida e de repente começasse a ser uma grande confusão? Ah, mas o Senhor, nós ficamos aqui o dia todo e agora não tem mais o que comer. Eu acho que eles pensaram assim, né? Felipe fala aqui no verso 5, diz assim, onde compraremos pão para este comerem? Ou seja, ele, Senhor, e aí? Nós estamos aqui, uma multidão, onde nós vamos comprar isso? Sim. Poxa, o Felipe andava com Jesus, sabia quem era Jesus. Muitas das vezes, irmão, nós olhamos, nós sabemos de tudo do nosso Deus, o que Ele é o Deus possível, que o nosso Jesus é um Jesus maravilhoso, mas diante desses fatos, às vezes, nós temos assim, incertezas. Como seres humanos, a gente é limitado. A gente limita o poder de Deus. Muitas das vezes nós limitamos o poder de Deus, mas Deus está acima de tudo. Sim. Jesus disse que eles já sabiam, né? Muitas vezes também reagimos assim. Quando surgem dificuldades, pensamos que o melhor é fugir delas, evitar a responsabilidade ou simplesmente desistir. Ou seja, queremos fugir. Sim. Do problema. Sim, e aqui diz que fugir dos problemas nunca produzirá os milagres que Deus deseja realizar. É verdade. Isso é verdade. Eu lembro que há muito tempo nós já era para nós termos começado a fazer esse programa, mas a gente sempre relutava, a gente tinha medo, a gente tinha vergonha. Eu sou mais tímida, eu ficava, mas eu não sei falar, eu não sei me portar na frente de câmeras, e eu relutei muito. O meu esposo, ele já é mais falante, né, tem mais facilidade. Mas como somos nós dois, a gente está aqui um para completar o outro, né? A gente se ajuda muito. E aí a gente relutava até pelo que as pessoas poderiam falar, ou pelo que as pessoas poderiam pensar, enfim. O ser humano, ele é limitado, ele não tem... a palavra de Deus diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, né? Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, né? Ele não vê como nós vemos, né? A ótica de Deus é outra ótica. E aqui diz que fugir dos problemas nunca produzirá os milagres que Deus deseja realizar. Muitas vezes Deus já tem o milagre pronto, Deus já quer ver acontecer na tua vida. Ele usa uma pessoa para te falar, mas aí tu fica ali, será? Mas não sei, é tão impossível, né? É tão improvável as coisas, nós nos achamos tão pequenos diante da grandeza de Deus, né? Nós só temos que crer, nós só precisamos crer. Olha, o que nós precisamos também entender é que enfrente suas dificuldades confiando no Senhor, porque Ele jamais abandonará aqueles que dependem da sua graça. É isso que nós devemos fazer. Enfrentando as nossas dificuldades, confiando no Senhor, irmão,
sabendo que Ele jamais abandona. Ele jamais abandonará. Mas nós, muitas das vezes, com as nossas dúvidas, com as nossas murmurações, os nossos medos, acabamos voltando de onde saímos da estaca zero. Jesus, ele ia atravessar para o outro lado, né? Sim. Como diz assim, em Tiberíades. Ele precisava levar aqueles discípulos, aquela multidão ia acompanhar ele. Mas diante do problema, os discípulos achavam melhor dispensar a multidão. Vamos se livrar desse problema, vamos deixar eles se virarem para a casa deles, dar o jeito deles, né? Sim. Mas a questão é que é o seguinte, eles estavam diante de um homem que resolve todos os problemas. Aleluia, é verdade. Eles estavam diante de um homem que fez milagres impossível para o homem. E a palavra de Deus diz que tudo é possível para aquele que crê. Para aquele que crê. Crer no seu coração e entender que na nossa vida existe o processo de Jesus. Existe o processo de Deus para que tudo venha acontecer no momento certo. Naquele momento, os discípulos viram só o problema. Só o momento. O momento. Às vezes nós olhamos o momento. Nós olhamos para o problema e olhamos ele grande para o momento e dizemos, não vamos conseguir. Aquela dificuldade não vai dar. Grande, né? É muito grande, filho. É muito grande. Imagina. Diante do problema, você enfrentar um problema, aí você diz, mas você não está na minha pele. Mas nós também temos problemas como você. Todos têm, né? Todos nós. Agora, nós temos que entender como resolver esse problema. Como sair desse problema. Confiando em Deus. Servindo a Deus. Se você abandonar o barco em uma tempestade, você vai morrer. Se você no momento do desespero fizer o que o medo te faz, você fracassa. Mas confie em Deus. Nos momentos mais difíceis da sua vida. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Na tua família, na tua casa, nos teus negócios, no teu trabalho, entendeu? Nas pessoas que você vai visitá-las e vai levar a palavra de fé, de vida, palavra de Deus. Ele não é apenas o Deus do possível, ele também é o Deus do impossível. Aqui no segundo tópico diz assim, a solução de Filipe era calcular os recursos. Segundo João 6, de 5 a 7. Que diz assim, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Para experimentar, porque ele bem sabia, tá? Porque ele bem sabia, é o 6. É o 6. É do 5, lê o 5. Do 5 ao 7, Do 5 ao 7 diz assim, então Jesus, levantando os olhos, ou seja, levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pão para estes comerem? Sim, entendeu? Isso Felipe, né? Felipe queria calcular os recursos, imagina. Ele estava tentando achar uma solução, vendo o tamanho da multidão e pensando, nossa, quanto de dinheiro nós teremos para comprar tantos pães? Ou seja, aí no verso 6 assim, mas dizia isto para o experimentar. Experimentar o que, Rosa? O poder de Deus, né? Sim. Porque ele bem sabia... Jesus falando com Felipe para, né? O experimentar. Isso, perdão. Continua aí, filha, no verso 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. O verso 7 diz assim, Felipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Tentando resolver o problema com cálculos. Ele dizendo, né? 200 de dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco? Será que dá para comprar pão para todo mundo? Não vai. Acho que nem haveria tanto pão, nem haveria. Mesmo que encontrasse uma mercearia, um mercado, até nos dias de hoje mesmo, né? Eu acho que a gente saindo para comprar era muita gente, era uma multidão faminta. E aqui diz,
A segunda, né? A razão humana tem seus limites. Quando olhamos apenas para aquilo que possuímos, sempre encontraremos motivos para acreditar que o milagre é impossível. Mesmo quando a gente já tem os recursos nas mãos, como no caso eu e você, sim, nós compramos as coisas, tudo, nos preparamos, mesmo assim a gente ainda não tinha coragem para começar. E a gente teve todo Na realidade foi a coragem, né? Sim. Quando você quer alguma coisa, meu irmão, tem atitude. A gente começou apenas no celular fazendo a nossa live. E a gente vai olhando, esse celular é uma bênção. Mas a gente precisa fazer um investimento para fazer as coisas cada vez maiores. E para isso você precisa fazer um investimento, você precisa ter fé, recursos, ter um recurso. Né? E muitas das vezes nós não temos. O meu filho, ele sempre fala assim, ele aprendeu que quando você dá o passo, Deus coloca o chão. Ele sempre fala isso. Mãe, quando nós damos o passo, Deus coloca o chão. Verdade. E é isso que tem acontecido conosco. Hoje a gente já comprou uns equipamentos aí abençoados. Logo, né, Rosa? Estaremos aí dando início aos projetos maravilhosos. Por enquanto a gente está gravando. Estamos gravando. Mas futuramente, bem mais rápido do que a gente imagina, nós já estaremos fazendo ao vivo e vocês estarão, né, conosco, interagindo, ligando, orando conosco, contando testemunho. Vai ser maravilhoso. Isso é uma honra. Mas olha, lembre disso. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe com alguém. O nosso canal é Moisés Miranda no Facebook e Moisés Miranda no Instagram. Moisés Miranda também no YouTube, que é onde nós estamos falando com vocês. Será uma honra. Vamos continuar, Rosa. E aqui diz no terceiro, né? Aqui no terceiro parágrafo. Jesus não precisava de um cálculo, mas de fé, né? A pergunta feita a Filipe era um teste, pois o Senhor já sabia como resolver aquela necessidade. Claro, ele é onisciente, é onipresente, é onipotente, ele sabe de tudo. É como aquela questão que a gente sempre fala, né? Muitas vezes a gente está com dificuldades, a gente fala para todo mundo, mas não fala para Deus. E ele já sabe o que nós precisamos, já sabe antes de nós abrirmos os nossos lábios, ele já sabe o que a gente vai pedir. Sim. Mas ele quer ouvir, né? Ele quer nos ouvir pedindo, Pai, eu preciso de você, Pai, me ajuda, Pai, me dá graça, me dá força, Pai, olha, eu estou com esse problema. E a mesma coisa aqui nessa situação. A pergunta feita a Filipe era um teste, pois ele já sabia como resolver aquela necessidade, claro. E aqui ele diz assim, confie mais no poder de Deus do que naquilo que seus olhos conseguem calcular. Muita glória. Aleluia. Aí nós fazemos uma pergunta. Em quem você tem confiado? Nos problemas? Olhado mais para a dificuldade? Ou tem olhado para aquele que pode resolver todas as coisas? Eu creio que você tem confiado em Deus. Antes de terminar esse programa, eu sei que essa palavra ela tem abençoado a tua vida. E vai te abençoar muito mais, te encorajando. Ele é o Deus do impossível. Aqui no terceiro tópico diz assim, a solução de André era questionar o pouco disponível. Era o outro discípulo, né? Sim. Aí ele diz assim, em João 6, do 8 ao 9, que diz assim, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Disse Jesus. Diz assim, André encontrou um recurso, mas não acreditou que fosse suficiente. Ele apresentou o menino, porém concluiu que aquele pequeno lanche não resolveria o problema. É aquela questão. Você tem um recurso, como na palavra de Deus diz, né? Teve um homem que ele olhou e viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, né? É uma situação de fé também ali. Porque eles precisavam de chuva, não era isso? Eles precisavam de chuva. Mas ele disse, o que tu vês? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele disse, é muito pequena. Eu não acredito que dali vá sair algo dali. Sim. E aqui diz assim, quantas vezes fazemos o mesmo? Reconhecemos aquilo que Deus já colocou em nossas mãos, mas duvidamos que possa fazer alguma diferença. Pensou? O pouco
nunca foi o problema. O verdadeiro obstáculo estava na incapacidade de enxergar o que Deus poderia fazer com aquilo que parecia insignificante. Ainda hoje continua sendo da mesma maneira, né? O pouco não é problema para Deus, não é. O verdadeiro obstáculo está na incapacidade de nós enxergarmos o que Deus pode fazer com o que parece insignificante. Verdade. Nós somos improváveis, né? Mas Deus, ele olha para quê? Ele olha para a multidão de pecados que nós cometemos? Não. Não. Ele olha para um pouquinho de bondade que existe em nosso coração. É a graça, né? A graça de Deus. Dele. Exatamente. O favor imerecido. imerecido, né? Aqui tem uns exemplos, né? O pouco azeite nas mãos da viúva foi o ponto de partida para um grande milagre, né? Que está escrito lá em 2 Reis 4, do 2 ao 7. Outro exemplo é: o pouco de farinha e azeite foi suficiente para sustentar uma família inteira, tá? Em 1 Reis 17, 14 e 16. O pouco do justo vale mais do que a abundância dos ímpios sem Deus. É que está em Salmo 37, 16. Outro exemplo: o pouco com o temor do Senhor é melhor do que grandes riquezas sem paz. Mais? Não. Em Provérbios 15, 16. Quem é fiel no pouco demonstra que também será fiel quando Deus confiar muito, segundo Lucas 16, 10. Não tem mais outro. E o último exemplo: o pouco nunca limita a Deus, limita apenas quem deixa de entregar o que possui, segundo João 6, 9. E 2 Reis 4, do 2 ao 7. Nunca despreze aquilo que Deus colocou em suas mãos, porque o Senhor costuma começar seus milagres com um pouco que oferecemos. Né? Nunca despreze aquilo que Deus colocou em suas mãos. Se Deus colocou em suas mãos, porque o Senhor continua a começar seus milagres com um pouco que oferecemos. Deus aí não começa com um montão, ele começa com um pouco. E desse pouco Deus vai transformando, vai te abençoando, vai trazendo. Mas uma coisa ele nos pede: sermos fiel no pouco, pois sobre muito ele te colocará. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Porque muitas das vezes, né, nós deixamos de fazer a obra do Senhor porque nós nos achamos pequenos e achamos que não temos capacidade. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu não tenho tanta sabedoria, né? É uma das questões que eu e o Moisés, a gente demorou para fazer a live, para fazer o programa, porque nós nos sentimos limitados perto de muita gente. Só que tem muita gente que sabe muito, mas não tem o desejo que a gente tem de servir ao Senhor. Tem muita gente que tem muita sabedoria, mas talvez nesse exato momento esteja correndo atrás de bens, esteja querendo ganhar dinheiro, trabalhar, riquezas, tá ali cansado de trabalhar, de correr para querer adquirir, querer se formar, querer ser isso, não que isso seja errado, não é errado. Isso é bênção, né? Mas, são prioridades. Sim. São pessoas que resolvem priorizar isso na vida. Só não transforme isso no teu Deus. Exatamente. Entendeu? Porque o que acontece? Quando o homem ele corre atrás, é válido. Sim, claro. Nós podemos possuir o melhor dessa terra, a Bíblia diz. Claro. Só que eu não posso deixar que essas coisas, ela deixe Deus em segundo plano. Sim. Eu tenho que amar Deus sobre todas as coisas, ter a direção dele para tudo, viver por ele, posso trabalhar ele comigo. Ele está comigo em todo momento, em todos os tempos. E a Bíblia mesmo nos fala, nossos negócios, na família. Isso. Entendeu? E a Bíblia diz, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje a gente vê uma corrida, Rosa, desesperada do homem, porque ele querem crescer, querem ter, e fazem qualquer coisa para isso. Sim. Só que nós devemos lembrar que nós temos um Deus, que ele pode fazer isso e muito mais por nós. Claro. Servindo a ele, sendo fiel a ele, amando as pessoas, porque hoje também eu vejo que muita gente, quando chega a um certo patamar, despreza as pessoas porque
elas são incapazes, são pessoas frágeis, são pessoas que não conseguiram caminhar no mesmo ritmo. E a Bíblia diz que nós devemos amar todos. Exatamente. Amar o próximo como a ti mesmo. Não esquecendo, porque nós temos raízes de onde viemos. E Deus, Ele é Deus dos vales, mas também Ele é Deus do monte. Ele nos coloca no alto monte, mas lá do alto monte a gente sempre olha para cá, para o vale, porque Ele também nos ajudou no vale e Ele ajuda no monte. Mas quando eu chego no monte e esqueço que passei pelos vales, você é propício a descer novamente para o vale. E é o que acontece, o que a palavra diz, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então, Deus, Ele é o Deus do impossível, Ele faz o impossível, realiza milagres, Ele cuida da nossa finança, Ele cuida da nossa vida, da nossa família, mas em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Exatamente. Você quer ver milagres na tua vida, você quer ver as coisas mudar, seja fiel ao Senhor Jesus. Seja fiel e confie. Não murmure. Quem murmura perde. Eu, por muitas vezes, eu posso me citar como exemplo, porque eu não sou diferente de você. Eu passei por muitos momentos na minha vida, irmãos. E se eu olhasse para tudo, eu não estaria aqui com vocês. Talvez muitos não sabem, mas eu tive vários problemas, assim, em termos de saúde. E problemas que eu olhava que eu não ia humanamente, eu não ia sobreviver. Se você não sabe, hoje eu enxergo só com o lado direito. Quem olha aí pelas câmeras pode ver que eu tenho um problema aqui no olho esquerdo. Eu passei por 3 cirurgias, eu enxergava bem, mas aconteceu de eu ter um glaucoma isquêmico e acabei perdendo a visão depois da cirurgia. E chegou um momento que eu disse: Senhor, e agora? E as tuas promessas? Como é que vai ser? Eu achava que tudo estava perdido. Eu achava que nada ia dar mais certo para mim, que eu me sentia inválido. Mas eu passei a olhar um rapaz que ele não tem as mãos, não tem os pés. Ele é só o tronco, né? A cabeça e o tronco. E ele prega a palavra de Deus com muito amor. Ele diz assim: eu tenho dores, mas eu aprendi a conviver com as dores, mas olhar para a esperança, que eu sempre vou conseguir. E eu disse: aquele rapaz, ele não tem os pés, ele não tem os braços, mas ele nada. Ele é uma pessoa bem próspera, bem sucedida, um homem de Deus, inteligente. E eu que estou aqui só porque faltou um olho, eu não vou conseguir. E você está aí, pode viver muito melhor do que outras pessoas. Você tem uma deficiência, quem sabe, e está aí, Deus tem te abençoado, porque você crê, você acredita. Na minha barbearia chegou um rapaz usando a cadeira de roda, e ele não mexia também os pés, sabe? E a mãozinha dele só era para guiar a cadeira. Mas aquele jovem me deu uma lição. Eu com a minha deficiência de um olho só, né? Só enxergo com o lado direito. Ele disse assim: olha, você não desiste. Ele falando para mim. Eu chorava muito, porque eu tinha perdido a visão esquerda. Ele disse: não chore. Eu mesmo nas minhas impossibilidades, eu creio num Deus que me faz viver um dia após o outro. E aquilo me deu um choque. Assim, eu tenho as mãos, os pés, posso trabalhar, posso correr, posso fazer isso aqui. Mas eu vivia um vitimismo, né, Rosa? Sim. Eu vivia o vitimismo. E eu tenho, a Rosana falou, nós temos 3 filhos e cada um são bênçãos maravilhosas. E louvo a Deus, porque todos eles são exemplos para nós. E essas pessoas que chegaram à barbearia também são exemplo. Para me finalizar aqui o meu testemunho, o ano passado, dia 15 de julho, eu tive um infarto e eu tive que ser levado às pressas ao hospital, e ali no hospital foi constatado o infarto. E não entendia o propósito de Deus para a minha vida. Eu achava que ali já seria o fim.
E eu tive que passar por uma cirurgia, eu fui aberto, o peito. E ali dentro daquele hospital eu pude crer no impossível de Deus, né? Como diz o nosso tema aqui, no improvável de Deus, no impossível. E ali nós podemos ver Deus agir quando eu clamei, quando eu confiei e confio e continuo clamando. Senhor, se for da tua vontade que eu saia daqui desse hospital, que eu saia com vida para a honra e a glória do teu nome. Esse é o motivo que nós estamos aqui nessa live falando para você. De um Deus do impossível, de um Deus que tudo pode fazer, um Deus de milagre que pode mudar a tua história. Talvez você esteja nesse momento aí dizendo, e agora? Não acabou. Não acabou não. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Creia. Creia. Aquela multidão que estava ali, ela só tinha duas coisas para fazer. Ou voltava com fome, morreria com fome no caminho, pois Jesus já vinha de muitas caminhadas, ou prosseguir com fome. E no caminho, aparentemente, eles faleceram. Mas ali estava Jesus. Jesus que faz milagres, que fez milagres. Vamos mais adiante. Aqui no quarto tópico diz assim, a solução de Jesus era multiplicar o pouco entregue. Jesus recebeu aquilo que lhe foi entregue, no caso, os 5 pães e os 2 peixinhos, e era insuficiente para os homens, tornou-se suficiente nas mãos do Salvador. Jesus agradeceu pelo que tinha. Enquanto todos viam a escassez, o Senhor valorizou o que tinha nas suas mãos. É o que acontece conosco hoje também, né? Depende muito de como nós olhamos para o problema. Né? Às vezes o problema é uma oportunidade para nós tomarmos outro rumo. Muitas vezes estamos acostumados a passar por determinada situação e Jesus quer mudar aquela situação. Sim. E nós, por sermos limitados, não conseguimos ver uma saída. E muitas das vezes Deus está querendo nos impulsionar através daquela situação, daquela luta, daquela adversidade, para nós tomarmos um outro tipo de atitude para sairmos daquele conformismo. Estou lendo aqui? Já li. Olha, o 2 aqui, gente, isso é interessante. Jesus agradeceu pelo que tinha. Quando todos viam escassez, o Senhor valorizou o que tinha nas suas mãos. É o que eu acabei de falar, né? Uhum. O que tinha. Sabe o que eu posso ver aqui, Rosa? Como Deus fez isso na nossa vida, né? Sim. Quando a gente via aqueles momentos difíceis, sim, que a gente agradecia a Ele, e logo Deus prosperava, Deus mandava, enviava, né? Seja grato, queridos, por tudo. Não reclame pelo Não reclame. No momento difícil, agradeça, chore se possível, mas agradecendo, porque Deus, Ele vai trazer para você, Ele vai valorizar ali aquilo que Ele te entregou. Porque às vezes a gente passa mais tempo reclamando pelo que não tem do que agradecendo pelo que a gente tem. E quando você tem um coração grato, você agradecendo pelo pouco que você tem, Deus, Ele faz o que aconteceu aí. Ele multiplica aquele pouco em muito. Em Apocalipse 3:11 está escrito, guarda o que tens. Né? Guarda o que tens. E além disso ele fala, né, sobre a coroa, né? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aqui no terceiro diz, onde há entrega e gratidão, acontece a multiplicação. Entrega significa confiar tudo a Deus. Gratidão significa valorizar o que se tem. Esse é o segredo da multiplicação. É o que eu acabei de falar. Tem mais pessoas que se passam mais tempo reclamando do que não tem do que agradecendo pelo que tem. Verdade. Aí no quarto diz, a provisão foi abundante. Todos comeram à vontade e ainda sobraram 12 cestos cheios, demonstrando que Deus faz muito além do necessário. Aquilo que passa pelas mãos de Jesus deixa de ser insuficiente e se torna instrumento da provisão divina. Deixa eu só fazer aqui falar mais uma coisa. Eu posso ver Jesus assim, ó, quando ele levantou o pão e os peixes. E a multidão era grande. Aqui fala que sobrou, não foi? Sim, 12, né? 12 cestos.
Agora, de onde surgiu esse Ela imagina, eu imagino assim, tá conjecturando aqui, Jesus quebrando o pão e dividindo. E o pão E o pão crescendo. E o pão crescendo, Jesus repartia e o pão ia crescendo. E era milagres. É milagre. Né? Vinha o peixe, Jesus tirava e crescia. Exatamente. Você está entendendo? Deus, ele vai te mostrando o caminho, vai multiplicando, vai entregando o pão. E os discípulos olhavam e ao final de tudo sobrou 12 cestos. Sobrou. Toda aquela multidão foram alimentadas e ainda sobrou. Como é que sobra 12 cestos de 5 pães e 2 peixinhos? É um milagre. Eu estava pensando lá como eu falei do hospital, né? Deus, ele me abençoou tanto ali, irmãos, porque eu ficava preocupado com a dívida, com o aluguel, ficava preocupado porque minha barbeira estava fechada, contas para pagar. E eu criei nele. E amigos, muitos de vocês me ajudaram naquele momento. Deus usou vocês para me ajudar, outros amigos. E aí eu vi a providência de Deus. Deus usou várias pessoas. E no estado que eu estava, né, Rosa, que a minha esposa via eu ali. Não tinha, era impossível, Ali era só esperar mesmo a resposta. Aqui, ó. Era isso. Mas Deus fez. Nós confiamos em Deus, né, amor? Nós confiamos. Nós mesmo ali, apreensivos, mas nossa confiança sempre esteve no Senhor. E aqui diz, entregue a sua vida, seus recursos e suas necessidades ao Senhor, porque Ele continua transformando o pouco em abundância. Glória a Deus. Na nossa conclusão, né, diz assim, diante da mesma necessidade surgirá 4 respostas. Os discípulos quiseram dispensar a multidão. Filipe preferiu fazer os cálculos. André questionou o pouco que havia. Mas Jesus multiplicou aquilo que foi colocado em suas mãos. Ainda hoje, muitos tentam resolver seus problemas fugindo, calculando ou duvidando, né? Cristo, porém, continua convidando você a fazer apenas uma coisa. Entrega tudo a Ele. Porque o pouco, nas mãos dos homens, continua sendo pouco. Mas o pouco nas mãos de Jesus sempre será suficiente para cumprir os projetos de Deus para a sua vida. Que esta palavra possa ficar hoje entesourada no teu coração. E como eu sempre falo, que ela não venha só ficar guardada, mas que você possa colocar em prática na tua vida. Né, amor? Verdade. Queridos, aqui nós estamos finalizando mais um programa em família. É uma honra ter vocês conosco. Obrigado por nos ouvir, por participar, compartilhando conosco esse programa. É bênçãos. Bênçãos para você, bênçãos para nós, bênçãos para muitas outras pessoas. Se inscreva no nosso canal Moisés Miranda. Curta, compartilhe com alguém. Seja um missionário levando essa palavra. E ó, nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus do impossível. E tudo é possível para aquele que crê. Quero convidar você a orar nesse momento conosco, agradecendo, e quero orar pela tua vida, dizendo assim, ó, Deus abre porta para você, Deus realizará um milagre na tua vida, Deus te sara, Deus te cura. Veja o teu sonho se realizar. Nós ministramos isso. Você tem colocado coisas diante de Deus. Nós ministramos aquilo que você tem colocado diante de Deus, para que a vontade dele seja cumprida na tua vida. Confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Talvez o que você tem de melhor de entregar nesse momento para ele é a tua vida. Talvez você nunca entregou Jesus, a sua vida a Jesus como seu Salvador, confessando a ele. Ele tem um novo dele para a tua vida. O pecado que o mundo vive, que tudo que nos afronta, nos separa de Deus. Mas o amor de Deus por nós, a graça, e nós falamos sempre do favor imerecido, é esse que te alcança, é esse que tem coisas novas para a tua vida, é esse que quer fazer tudo novo. Talvez as drogas, as coisas
tem te alcançado, a bebida, os vícios, talvez a prostituição, e você olha, não vai dar, isso não vai acabar. A gente viu tantas pessoas sendo transformadas, você também não será diferente. Ele transforma a tua vida, entrega a tua vida a Ele, receba Ele como teu Salvador. Você que está afastado de Jesus, hoje é o momento de você voltar para Ele. E não esquece de um filho seu. Nós nos afastamos dele, mas Ele sempre está nos esperando de braços abertos. O Espírito Santo quer hoje mudar a tua história novamente, quer te usar. Volta para Jesus enquanto é tempo. Talvez você que esteja na igreja, mas esteja fraco, precisando de algo vindo de Deus para a tua vida, do impossível. Você tem valor. O mundo não pode te valorizar, mas Ele te valorizou. Deus te valorizou quando entregou seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por mim e por ti, para perdoar os nossos pecados. Ao terceiro dia Ele ressuscitou para te garantir perdão, para te garantir vida e vida com abundância. Ele não está morto, Ele ressuscitou. E Ele nos deu uma das maiores promessas. E talvez, além das promessas, Ele continua renovando todos os dias. É que Ele foi para o Pai e nos deixou o Espírito Santo. Mas a promessa é essa, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nós queremos te ver. Nós queremos te ver nesse dia, no dia que nós vamos encontrar o nosso Senhor no céu. Mas enquanto isso, nós estamos aqui na terra. Nós queremos te ver pregando a palavra. Nós queremos te ver falando do amor de Deus que Deus transformou. Faz isso. Hoje é dia. E você que está enfermo, nós acreditamos e cremos. Não importa a tua enfermidade. A enfermidade não é tua. A enfermidade que esteja passando. Seja câncer, seja AIDS, seja tumores, seja dores, seja problemas, seja físico, seja espiritual, seja o que for. Deus ainda faz milagres. Se for a ferida da alma, Ele quer te sarar neste momento. Ore conosco. Convido a minha esposa para juntos orarmos e finalizarmos esse programa. Estamos por aqui por você. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos na Tua presença, Pai. Olha, Senhor amado, para esta pessoa que está aí do outro lado deste aparelho, Senhor, que a Tua graça, Senhor amado, seja derramada sobre a vida desta pessoa, a unção saradora, Senhor amado, que o Senhor entre com libertação, aquilo que essa pessoa estiver precisando, Pai, nesta hora, Senhor amado, que o Senhor venha responder, Pai. Entra com providência na vida desta pessoa, Senhor amado. Em nome de Jesus, meu Deus, nós cremos no milagre, Senhor amado. Nós cremos na Tua providência, Senhor. Tu és um Deus poderoso, Pai, que pode fazer, Senhor da glória. Tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedimos, Senhor, oração, em Teu nome, crendo, nós receberemos, Senhor amado. E nós profetizamos a bênção, a vitória, a cura, a libertação, a transformação, a mudança de vida na vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa. Em família. Deus abençoe. Um abraço.